2h21. Continuamos com as campanhas eleitorais em destaque, porque o candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, ressaltou a intenção de ter mulheres que representem o empoderamento feminino na bancada do partido. Ciro participou de uma caminhada em Santana de Parnaíba, ao lado de Elvis César. Ele é o candidato do partido ao governo do estado. O ex-governador do Ceará também destacou o combate à pobreza por meio do programa Renda Mínima, proposta do ex-senador e atual vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, do PT. Vamos acompanhar. Aqui no 120 nós repisamos, a nossa prioridade. Programa de renda mínima de cidadania, Eduardo Suplicy, R$1.000 para todos os domicílios da pobreza brasileira, que tem uma definição. Quem ganha por cabeça R$417 por mês passará a ter direito constitucional como elemento previdenciário com receitas arrecadadas como estável para resolver o problema. Enfim, é isso. A campanha está começando e nós contamos com você para mudar o Brasil. E a candidata do MDB à presidência, Simone Tebet, visitou áreas da periferia de Brasília e destacou pautas para o setor da educação. Tebet disse que pretende firmar parcerias com prefeituras para concluir obras inacabadas de 2.000 escolas pelo país. Se eleita, ela vai investir R$2 bilhões para zerar a fila em creches e pré-escolas. Vamos acompanhar. Educação é prioridade nacional para uma professora como eu. Só vamos mudar o Brasil através da educação. Então, o nosso compromisso era, ao lado dos prefeitos, nós vamos concluir todas as escolas e creches inacabadas, são quase ou mais de 2.000, porque lugar de criança é na escola. Já o candidato à presidência pelo PT, Lula, participou há pouco de um evento com empresários de pequenas e médias empresas em São Paulo. Quem acompanhou foi a repórter Beatriz Manfredini. E a agenda de Lula com empresários continua. Ela faz parte da estratégia para trazer esse novo eleitorado, até um eleitorado mais ao centro, mais conservador, para dentro da campanha do petista. Hoje o encontro foi com micro e pequenos empresários em um hotel no centro da capital paulista. Em pauta, principalmente, as dívidas dessas empresas que foram criadas durante a pandemia, que foi um período muito duro economicamente para o país e, claro, para os empresários também. O candidato do Partido dos Trabalhadores ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Lula, diz que é preciso dar uma atenção especial para essas dívidas para que os empresários possam continuar. E prometeu que os bancos públicos devem ajudar nessa tarefa. É preciso que a gente enquadre o Banco do Brasil e nós vamos votar com o objetivo de fazer os bancos públicos virarem bancos públicos. Nós não queremos que os bancos públicos tenham nenhum prejuízo, mas nós não queremos que eles queiram ter os mesmos lucros do banco privado. Eles têm que prestar uma função social a esse país. Da mesma forma o BNDES. O BNDES vai ter que deixar de fazer empréstimo para as grandes empresas e vai ter que se dedicar para emprestar para pequenos e médios empresários, para pequenos e médios empreendedores, porque o restante pode tomar empréstimo em dólar em qualquer lugar. Lula voltou a fazer críticas a respeito da pandemia ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e também citou querer criar novos ministérios. Nós vamos recriar alguns ministérios. Eu não sei se está funcionando o Ministério da Pequena e Média Empresa. Isso vai ter que funcionar. Eu já disse que vou criar o Ministério dos Povos Originários para que um índio seja ministro, para que um indígena possa, ou uma mulher possa ser ministro. E nós vamos recuperar o Ministério do Turismo com a força que ele precisa, porque o turismo é um gerador extraordinário de oportunidade de emprego, nas mais diferentes cadeias produtivas. Daqui para frente, a expectativa é que Lula e Alckmin tenham agendas separadas e que Alckmin continue tentando conversar com esse eleitorado mais conservador, com empresários e também com setores ligados ao agronegócio. Pois é, para comentar os assuntos referentes às campanhas dos presidenciáveis, a analista do Grupo Jovem Pan, Fabiana Barroso, de volta. Fabiana, como você tem visto esse início de campanha eleitoral, especialmente dos presidenciáveis,
Mostramos numa tacada só Ciro Gomes no interior de São Paulo, falando sobre a necessidade de incentivar o empoderamento feminino. Depois, na sequência, Simone Tebet na periferia de Brasília, falando sobre a intenção dela de investir em educação, acabar obras, mas sobretudo na questão que envolve a primeira infância, né? Construção de creches. E por fim, Lula conversando com empresários, destacando e procurando manter uma relação mais próxima com o setor financeiro e falando sobre a necessidade de recriação do Ministério do Turismo. Enfim, Lula dialogando também com esse segmento que é muito importante na economia do país. Gostaria de uma rápida avaliação sua em relação a esse início, né, de corrida dessa campanha para a presidência da República. Vamos lá. Em relação ao Ciro Gomes, o que me chamou a atenção é em relação ao projeto aí de renda mínima, né, de R$1.000. É importante que o candidato aponte aí a fonte originária, porque nós temos teto de gastos e a grande maioria do nosso dinheiro é carimbado. Então, existe pouquíssimo dinheiro federal para essa mobilidade toda e garantir isso. Em relação a Simone Tebet, é a mesma coisa. Ela promete aí, né, a fazer 2.000 creches, escolas, etc., também fica a questão em relação ao dinheiro público, como que seria, da onde sairia essa receita originária. Em relação ao ex-presidente Lula, primeiro eu acho bem interessante quando eles se dividem, né, o Alckmin vai aí para um setor, provavelmente que não tem tanta simpatia para o ex-presidente Lula, mas precisa ver se realmente não ficou aquela coisa estranha de que o Geraldo Alckmin, nas campanhas passadas, tinha falas muito duras contra o próprio ex-presidente Lula. E quando ele fala do Banco Público, BNDES, é preciso lembrar que no governo dele nós tivemos aí o maior endividamento e os empréstimos eram feitos para as pessoas que não precisavam tanto, para os grandes empresários. Então, essa é a história do nosso país. Pois é, eleições, hein? Pablo Marçal lançou a candidatura à presidência da República. A cerimônia aconteceu na manhã desta terça-feira na sede de uma das empresas dele em Barueri, na Grande São Paulo. O candidato do PROS participou por videoconferência, já que estava em Brasília para a posse de Alexandre de Moraes no TSE. Marçal enfrenta um processo de racha dentro do próprio partido e tem a candidatura questionada pela Justiça Eleitoral. Ela vai trazer todos os detalhes da agenda do presidente e também candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Luciana, muitos eventos, muitos compromissos, conta pra gente. Olha, Daniel, mais cedo, logo que saiu do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro foi a uma produtora aqui de Brasília, onde ele está gravando aí vídeos, participação em programas de candidatos, né, que ele apoia e também para a propaganda eleitoral gratuita dele. Ficou umas 2-3 horas na produtora, retornou aqui ao Palácio do Planalto e logo mais à tarde ele tem encontro com prefeitos de todo o país que estão aqui em Brasília no encontro da categoria, e essa reunião com o presidente Jair Bolsonaro é para discutir exatamente quais são as promessas, quais são as propostas do atual presidente da República para os municípios brasileiros se garantir mais 4 anos de mandato. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro vai estar em São José dos Campos, juntamente com o ex-ministro Tarcísio Freitas, que é candidato ao governo de São Paulo, vai dar início aí à campanha. O presidente pretende aí participar de várias solenidades. As agendas de campanha estão sendo divulgadas a conta-gotas, mas a gente já tem aí a sinalização de compromissos previstos até o próximo sábado.